Está conosco o nosso irmão Darcy, pai da irmã Shirlene. É uma honra tê-lo conosco aqui. Edivan e o filho também, é uma honra também tê-lo aqui conosco. Em nome de Jesus, que diremos aos nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu estava numa vigília ontem em Lusiânia. Aleluia. E Deus falou algo comigo. E mandou eu fazer algo. Em nome de Jesus Cristo. Ele me entregou para eu entregar para vocês. Aleluia. Deus falava comigo ontem. Receba e leve para a sua casa e leve para o seu povo. Aleluia, louvado seja Deus. Ó Pai, aquilo que o Senhor me entregou nesta noite, ó Deus. Eu te peço, ó Deus amado, o Senhor me entregou para distribuir ao teu povo como despenseiro. Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, o Senhor que já está presente, continue fazendo real a tua presença em nosso meio. Tu dissestes que era para entregar para o teu povo, que nesta noite, aleluias, Deus eterno, que o Senhor derrame sobre teu povo a presença do Senhor sobre este lugar. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Receba. Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Renova. Renova, batiza Jesus, 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 batiza, 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 batiza.
Aleluia. Oh glória. Deus ainda fala em profecia. Deus ainda mostra. Deus ainda revela. Jesus ainda batiza. Deus opera maravilhas. Deus Ele cura. Aleluias, Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele é o Senhor desta igreja. É Ele quem manda nesse lugar. Ele é o Senhor da igreja. Aleluia. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque Ele é fiel. E a mensagem que nós temos hoje é o preço da obediência ao Senhor. Deus, Ele é fiel. A mensagem é o preço do... Tem umas 2 semanas que Deus tem ministrado ao meu coração essa palavra. Ezequiel capítulo 24, versículo 15. O louvor da irmã Gerarda foi sobre Ezequiel 37. Aleluia. Os varões louvaram o Senhor com o hino que, mesmo que tudo esteja ao contrário, de perna para o ar, mas continuará louvando ao Senhor. E é justamente o que essa mensagem traz a nós. Aleluia. Ezequiel capítulo 24, verso de número 15. Glória a Deus, o preço da obediência ao Senhor. Nós vamos ver o que esse profeta, ele passou por servir a Deus. O que ele sofreu por ser fiel a Deus. Aleluia. Verso de número 15 diz: veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim, falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Meu Deus do céu, irmãos.
Isso aqui é muito forte, irmãos. Esse profeta estava no exílio babilônico. Foi levado na segunda leva de cativos. Na segunda leva para a Babilônia, ele esteve ali provavelmente com Daniel. E quando os reis, eles invadiam as cidades, eles levavam os sacerdotes, profetas, artífices, a pessoa que pertencia a um alto escalão, para poder enfraquecer o poder governamental, o poder religioso daquela nação. E Ezequiel, ele começa a profetizar para os que estavam no cativeiro babilônico, para os que estavam no exílio. Ele morava perto ali do rio Quebar, onde estava um assentamento de judeus exilados. E Deus, sabendo que a chamada desse profeta seria algo muito espinhoso, seria algo muito difícil de se executar, a primeira coisa que Deus faz na vida desse profeta é se apresentar com toda a sua glória. Deus se apresenta em uma nuvem, em uma tempestade, relâmpagos e um fogo muito forte. De repente, apresentam-se querubins que tinham pés, que tinham olhos, que tinham aparência de animais. E esses animais simbolizavam algumas coisas. O boi, o animal doméstico forte. A águia, que é um animal ágil, que tem visão, aleluias, se apresentava também como homem. Então aquelas 4 formas, aquela visão das rodas, aquela visão que Ezequiel estava tendo, era uma visão da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diante desta glória de Deus, o profeta, ele cai prostrado diante de Deus, diante da glória de Deus, e diz a palavra do Senhor: filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo. O profeta não estava disperso, mas ele estava prostrado diante da glória de Deus, vista no capítulo 1, e ele diz: filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo. Eis quem te viu, a casa rebelde de Judá, a casa rebelde de Israel, e eles, quer ouçam ou não, saberão que houve no meio de vós um profeta da parte do Senhor, porque são casa rebelde. Então, filho do homem, profetiza sobre este povo. Aleluia. O povo de Judá estava entregue aos seus deleites, à sua idolatria. Eles tinham o templo de Salomão. Nenhuma das religiões da antiguidade tinha um templo como o de Salomão, que se nós convertêssemos para a moeda em dólar, daria bilhões e bilhões de dólares, de tanto ouro, de tanta pompa que tinha dentro do templo de Salomão. E o povo estava estribado, alicerçado, orgulhoso. Nós temos o templo, nós temos essa glória, nós temos esse templo, então Deus está conosco. Mas Deus não estava com o seu povo. O povo era rebelde. O povo só queria saber da idolatria. O povo só queria saber de subir os montes para adorar os falsos deuses. O povo só queria ouvir o que bem entendesse. E enquanto o profeta Jeremias profetizava, o povo não aceitava. E Deus estava dizendo: se renda para a Babilônia, porque ainda assim eu pouparei a vida de vocês. Mas o povo não dava ouvido. Jeremias profetizava. Jeremias começou antes de Ezequiel. Jeremias estava em Jerusalém. Ezequiel já estava no cativeiro. E aí você vê o começo dessa história com Jeremias. E ele profetizava dizendo: serão 70 anos de cativeiro. Vocês se assentem na terra da Babilônia, constituam família, vocês vivam a vida de vocês e orem pela cidade, porque se a cidade prosperar, vocês também vão prosperar. Mas o profeta Ananias,
ele pega Jeremias. Jeremias, ele chega na sala do rei com uma canga de carro de boi. Quem sabe como eram os carros de bois? Era aquela canga de madeira que passava os pescoços dos bois. Jeremias, ele chega com aquela canga dizendo: serão 70 anos de cativeiro, vocês serão entregues para a Babilônia, se rendam para a Babilônia. E aí veio o profeta Ananias e quebra aquela canga, aquele jugo, e disse: este profeta é mentiroso, a profecia, o exílio só vai durar 2 anos. Mas a verdade estava na boca de Jeremias. E voltando aqui ao contexto, acontece que Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, leva os cativeiros. Mas quando Ezequiel, ele profetiza essa palavra que nós lemos aqui nesta noite, ainda não havia sido destruído o templo, a cidade não estava totalmente destruída. E esse homem começa a profetizar. E Deus fala para o profeta: profeta, você vira para um lado e profetiza durante 40 dias. Depois você vira para o outro e profetiza durante tantos dias. O profeta não podia virar de um lado para o outro, mas então Deus amarra o profeta para que ele consiga permanecer de um lado. Depois Deus amarra ele de outro para que ele consiga. Ou seja, Deus usou as palavras e a vida desse homem para transmitir uma mensagem para o povo de Judá. Então Ezequiel é um profeta cheio das visões e simbolismos, e a sua vida era uma mensagem para aquele povo. E ele vai profetizando, e ele vai profetizando. E antes desse versículo 15, o capítulo inicial de Ezequiel 24, ele fala sobre a destruição que vem do norte. Fala sobre a panela de pressão, que ela poderia ficar no fogo tanto que fosse, mas mesmo assim ela não seria limpa, porque estava impregnado na vida daquele povo. E o profeta cumprindo o seu ministério. O nome de Ezequiel significa Deus fortalece, ou fortalecido por Deus. Ezequiel era um sacerdote. Ele era de linhagem sacerdotal, assim como Jeremias. Ele estava sendo preparado, talvez, para oficiar no templo. E Deus o chama para ser um profeta. E ele começa o seu ministério profético com aproximadamente 30 anos de idade. Era muito cômodo ele ficar como sacerdote, porque ele ministraria o que receberia nas suas mãos e ensinaria a lei para o povo. Mas o profeta, ele recebe uma mensagem diferente. O profeta, muitas vezes, ele não é bem recebido. Não são como esses profetas de Facebook e Instagram, não, irmãos. Os profetas verdadeiros, eles são pessoas não gratas. Muitas vezes as pessoas não digerem os verdadeiros profetas da parte de Deus. Sabe por quê? Porque hoje o povo só quer ouvir o que dá na telha. O povo só quer ouvir o que quer. Então ser profeta, irmãos, era uma coisa muito séria e muito... Porque o sacerdote mediava entre Deus e os homens. O profeta era de Deus aos homens. Mensagens contra a injustiça social, contra o pecado, a idolatria, o pecado de um modo geral. Mas também tinha mensagem de consolo, tinha mensagem de ânimo, de fortalecimento. Então Ezequiel, ele tinha uma tarefa difícil de mudar a mentalidade da pessoa, daquelas pessoas. E aí ele recebe essa palavra: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, com um único golpe
Estou para tirar de você o prazer dos seus olhos, contudo não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Agora imagine você, se Deus fala para você, com um único golpe tirarei dos teus olhos aquilo que você tanto ama, para você cumprir a minha vontade, o meu chamado, vai ser necessário eu arrancar tudo aquilo que você mais ama. Já pensou se Deus fala isso para nós? E Ele diz assim: contudo, não lamente, não chore, nem derrame nenhuma lágrima. A Bíblia não fala se Ezequiel teve filho, mas ele teve a sua esposa, obviamente, e era a sua companheira. E Deus fala para ele: não chore, não lamente, e não derrame nenhuma só lágrima. Será que nós teríamos esta condição de engolir o choro, engolir a lágrima, em obediência à palavra de Deus? Muitos hoje não querem obedecer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela aperta, ela arrocha. O padrão divino é diferente do padrão mundano. E muitos querem andar de qualquer maneira, querendo ser senhores de si mesmos. E o profeta preferiu a dor, mas em não desobedecer ao Senhor. Preferiu a dor, mas não desobedeceu o Senhor. Hoje em dia prega-se um evangelho de facilidades, o evangelho de comodismo, o evangelho que, se nós ministrarmos uma mensagem dessa em muitos púlpitos, a gente nunca mais volta. Porque hoje o povo só quer movimento, só quer oba-oba, só quer coisa que massageie o ego. E está posto diante de nós um memorial que mostra também o preço da obediência. Que foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitas vezes vem uma prova, a gente já começa a descabelar. E eu estou incluso nisso aqui, tá, irmãos? E a gente começa a murmurar, começa a dizer por quê. E Deus fala para o profeta: engole o choro, homem. Deus teria que me dar muita estrutura para isso. Eu sou sincero, eu não vou ficar aqui aparecendo, mostrando uma coisa. É por isso que Deus ele coloca marcas no seu povo. É por isso que quando o povo sai do Egito tem marca no umbral. É por isso que quando Jacó ele vai no val de Jaboque, ele recebe uma marca na juntura da sua coxa. É por isso que Paulo diz que ninguém me pare, ninguém me cale, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É por isso que muitas vezes em você tem marcas. Porque há um preço. Há um preço para ser fiel. Há um preço para a fidelidade ao Senhor. E dando sequência, versículo 17. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e a sandália nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores.
havia um costume, em um momento de luto, em um momento de tristeza, se tirava as sandálias, se tirava os turbantes, se tirava aquelas vestes, colocava-se pano de saco, jogava cinza sobre a cabeça, em sinal de humilhação, em sinal de tristeza. E Deus fala para o profeta: ei, não vai fazer nada disso. Você não vai chorar o luto 30 dias da sua mulher. Você não vai fazer nada disso. Você não vai comer. Você não vai fazer nada disso. Assim, falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que havia sido ordenado. De manhã ele profetiza, entrega mensagem aos anciãos. E à tarde sua mulher falece. E ele diz, o que me chama a atenção: fiz tudo como havia sido ordenado. As pessoas entregam suas vidas para Jesus e diz: Senhor e Salvador. Só querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Entregam as suas vidas, mas não deixam o Espírito Santo de Deus guiar. Não deixe o Espírito Santo de Deus guiar a mente, os pensamentos, os gestos, as atitudes, a conduta. Não faz tudo o que lhe é devido, o que lhe é ordenado. E o profeta, ele fez tudo o que havia sido ordenado. O profeta não tinha nada a ver com o pecado de Judá. Sofreu um duro golpe na sua vida por causa do seu chamado. O preço do chamado é muito alto. Como Deus disse nessa noite, não é tempo de nós ficarmos cocheando, não é tempo de ficar vacilando, não é tempo de ficar brincando de crente, de servo de Deus, é tempo de se despertar. Mortos vão para o cemitério, igreja é lugar de vivo, aqui é um organismo vivo. Mais uma vez Ezequiel serviu de sinal para os exilados daquilo que o Senhor estava fazendo. E esse foi o seu sermão prático, mais doloroso e que custou caro. A fim de pregar uma mensagem, Ezequiel precisou perder a esposa. Ezequiel não veio com palavras, não veio com balela, mas ele veio com palavra e com prática, com conduta, com exemplo. E é assim que Deus quer da sua igreja: palavra e prática, palavra e conduta. E aí o povo pergunta: vocês não vão dizer que relação essas coisas têm conosco? Aí o povo ficou curioso, né? Aí onde vem o chicote? Eu lhe respondi: vocês querem saber o que isso tem a ver com vocês? Então eu vou responder para vocês já já. Verso 20: e eu lhe respondi: esta palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição, os filhos e as filhas que vocês deixaram lá em Jerusalém.
cairão a espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não vão cobrir o rosto, vocês não vão tirar a chinela, vocês não vão comer a comida dos pranteadores, vocês vão manter o turbante na cabeça. Ou seja, eu perdi a minha esposa para trazer uma mensagem para vocês. Agora vocês também vão perder os filhos de vocês que ficaram lá, e quando o templo for destruído, vocês vão gemer calado. Porque vocês se orgulham. Temos o templo, temos a igreja. Essa edificação não é nada se nós não sairmos das quatro paredes. Deus, ele não se preocupa com isso. Os homens se preocupam com isso, mas Deus se preocupa com isso. É com isso que ele se preocupa. Então não é tempo, não é hora de ficar preso aos orgulhos, à soberba, se estribando naquilo que não é para se estribar. Muitos aqui já passaram por situações desagradáveis, tristes, para estarem na presença de Deus. E por isso que nós temos que fazer uma retrospectiva da nossa vida e voltar ao primeiro amor, e voltar, aleluia, de onde Deus começou aquela boa obra. Isso, estamos todos inclusos nisso. Estamos todos no mesmo pacote. Já falei para vocês e volto a falar. A única diferença entre mim e vocês é a responsabilidade. Cajado está na nossa mão, mas diante de Deus estamos todos nivelados. Estamos todos nivelados. E aí o profeta fala, olha, era melhor eles terem ficado calados, né? Mas eles quiseram saber. E sabe o que eu acho interessante? Se você estudar o livro do profeta Ezequiel, parece que o profeta, Deus abria a boca dele, quando ele parava a mensagem, Deus fechava a boca dele. Aí depois disso daqui, Deus destrava a boca do profeta. E Deus fala, quando você for impelido pelo Espírito, abre a boca e fala. Olha que coisa interessante. Versículo 24. Ezequiel lhes será um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor, que eu sou o soberano, o Senhor. E você, filho do homem, no dia que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora sua boca será aberta, você falará com ele, não ficará calado. E assim você será um sinal para eles. E saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que aconteceu? Lá em Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 33. Foge um rapaz. E ele vai até o profeta. E avisa. Em 5 de janeiro de 8 de janeiro de 585. Antes de Cristo. Esse rapaz, ele chega e fala, profeta, o templo foi destruído. Ou seja, Deus falou, Ezequiel estava tendo uma visão e profetizando uma coisa que não tinha acontecido. E ele perdeu a esposa. Ou seja, Deus, ele envia um consolo para dizer para ele, tu está no caminho certo. A palavra que está na sua boca é minha. Então esse homem, ele vai lá em Ezequiel e diz, ei, caiu o templo. Aquilo que Deus falou na tua boca é verdade.
Bons marinheiros não são formados em águas calmas. É na hora do vamos ver. Mas pastor, eu vim aqui na igreja, eu vi uma mensagem, você traz um negócio desse. Irmão, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E é o que eu mais peço na minha vida. Que quando eu subo aqui nessa tribuna, eu fale daquilo que realmente Deus quer que seja falado. Então, irmãos, Estevão foi apedrejado até a morte. Paulo foi dado como morto. Tiago foi morto a fio da espada por Herodes. André provavelmente foi crucificado em uma cruz em X. Pedro provavelmente, segundo a tradição cristã, foi crucificado de cabeça para baixo, porque não julgou fiel ser crucificado do mesmo jeito do seu Senhor. Paulo foi decapitado por Nero. Isaías provavelmente foi cerrado ao meio. Esses homens pagaram alto preço por causa do evangelho. E nós que somos comedores de arroz e feijão, como se diz, vamos andar de qualquer jeito, né? Para com isso, irmãos. O evangelho é contra a cultura. Ele vai na contramão. Não estou falando de legalismo. Não estou falando disso. Mas os padrões divinos, ele contraria, vai na contramão do mundo, do mundanismo, do sistema corrompido. 2 Timóteo capítulo 4. Paulo diz para o seu filho na fé, que chegaria um tempo em que as pessoas se cercariam de falsos doutores, porque teriam comichões nos ouvidos para ouvir a verdade, e iam se cercar de mestres para ouvir o que querem. Aí sabe o que Paulo diz para Timóteo? Olha, Timóteo, vai chegar um tempo que esse povo vai seguir esses mestres. Tu, porém, ou seja, esse povo vai ouvir o que quer, vai andar do jeito que quer, mas tu não, Timóteo, porque tu é crente, Timóteo. Alexandre o Latoeiro me abandonou, mas tu não, Timóteo. Demas amou o presente século, tu, porém, Timóteo, não. O mundo peca, seu conhecido peca, mas tu, porém, não. Porque tu é crente, porque tu és servo de Deus. E há um preço muito caro que foi pago na cruz. Aleluia. E diante disso tudo, eu finalizo essa mensagem para nós entrarmos na ceia, compartilhando Hebreus capítulo 10 com vocês. Diante de tudo, essa dureza, dessa mensagem, do chamado, de tudo isso que a gente sofre por causa do evangelho, Deus, Ele traz uma recompensa. Versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes, que é a eternidade. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve,
Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Há um preço muito alto, mas há uma recompensa gloriosa. Paulo, ele disse, segundo aos Coríntios 4, 16, 17, porque a nossa leve, preste atenção nesses termos, porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar ao peso e eterno de glória no Senhor Jesus Cristo. Ele diz que a tribulação é leve e momentânea, mas a glorificação é pesada e é eterna. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mas o mistério estava forte. Glória a Deus. Aleluia. Nossa irmã Isabel com os avisos semanais.